Quem estava aqui semana passada, levanta a mão, em um dos cultos. Semana passada eu compartilhei com vocês uma visão e uma palavra que eu tive de Deus no meu coração. A visão foi que eu vi um casamento, só lembrando, situando você. Eu vi um casamento, não era um casamento como os nossos aqui, que a noiva entra no final e é o noivo que fica no altar. Era um casamento judaico. E nesse casamento que eu vi, a igreja estava sentada, aguardando a entrada do noivo, a noiva já no altar. E de repente começou um som de festa, um som de celebração. E a igreja se colocou de pé e o nível de expectativa naquele lugar ficou muito grande para a entrada do noivo. De repente as portas se abriram e o noivo entrou e a igreja estava ali em festa, celebrando a entrada do noivo. E Deus me disse: o som que antecede a volta de Jesus não é um som de velório, não é uma música melancólica, mas é um som de celebração, é um som de alegria. Assim como antes da noiva, aqui no Brasil é a noiva que entra primeiro, desculpa, por último, né? Assim como um som, uma música, o tan 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 tan, prepara o caminho para a noiva entrar, alerta todos que estão ali que o momento mais alto da noite, o ápice da noite vai começar. O Senhor me disse que há um som que é tocado antecedendo a volta de Jesus, um som que é emitido em toda a terra, convidando a igreja a se colocar de pé, convidando a igreja a celebrar a entrada do noivo. E ele me disse: esse som não é um som de música melancólica, de velório, mas é um som de festa. E a palavra que Deus me deu uma visão e Deus me deu uma palavra. Eu compartilhei com ela eu compartilhei com vocês ela pela manhã. Acho que à noite eu não fui tão específico quanto eu fui pela manhã semana passada. E eu acredito que eu fui um pouco precipitado em compartilhar essa palavra com vocês imediatamente depois que eu ouvi do Senhor. Eu deveria ter pegado ela, levado ela pro secreto, e ter interpretado ela melhor à luz da palavra, para poder trazer para você de maneira mais fundamentada, como eu vou fazer aqui hoje. E a palavra que eu trouxe foi que o Senhor tinha dito no meu coração que o som das trombetas não são para a igreja, mas para o mundo. Pode ter dado, talvez não, talvez eu esteja tendo aqui um excesso de zelo, pode ter dado a entender para alguém que eu estava dizendo que os sons das trombetas ali do livro de Apocalipse especificamente não tem nenhuma importância para a igreja. E obviamente não é isso que eu estava dizendo. Qual é a importância? Eu quero começar agora a fundamentar, interpretar à luz da palavra aquilo que eu acredito que o Espírito trouxe ao meu coração. E se eu acredito que o Espírito trouxe, precisa estar embasado na palavra. Qual é o objetivo dos textos em Apocalipse que falam acerca da trombeta? Por que eles estão escritos ali? Eles têm uma grande importância, obviamente, mas qual é a importância? Nos alertar e nos contar, nos preparar para as coisas que haverão de acontecer. Todos os textos ali de Apocalipse falam acerca daquilo que haverá de vir. Mas todos os textos, todas as vezes que nós vemos a expressão soar da trombeta no livro de Apocalipse,
todas as vezes as trombetas estão comunicando algo ao mundo. Estão dizendo para os perdidos. O som das trombetas é um som que antecede um clima de velório. Quando as trombetas soam, o caos começa. Particularmente, eu só achei duas expressões de trombetas que estão sendo tocadas para a igreja, convidando a igreja para algo, envolvendo primariamente a igreja, que é 1 Coríntios 15, deixa eu até conferir se eu falei certo, é isso mesmo, e Mateus 24. 1 Coríntios 15 fala do soar da trombeta, que anuncia a ressurreição dos mortos, e Mateus 24 fala da trombeta que é tocada para o ajuntamento dos santos. E eu me lembro que falei com vocês semana passada que eu estava me referindo às trombetas que anunciavam o caos, inclusive dizendo que a igreja precisa parar de só perceber a volta de Jesus através do caos. Foi isso ou não foi? Toda vez que algo ruim acontece, alguém diz: ó, Jesus está voltando, porque disse que ia ter terremoto, rumores de guerra. Mas esses não são os únicos sinais da volta de Jesus. Há sinais da volta de Jesus quanto a um grande avivamento, quanto ao monte do Senhor sendo exaltado acima de todos os montes. Há um som emitido na terra de manifestação da glória de Deus. E eu vejo muito pouco, ou quase nunca, a gente falando e se atentando, percebendo a volta de Jesus nesses sinais. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 19. Deixa eu ver só o verso aqui. Verso 6. Apocalipse 19, verso 6. O som que a igreja vai emitir. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradava: Aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Há dois sons no livro de Apocalipse, um emitido do céu para a terra, as trombetas tocando, e as trombetas, como eu disse, não são som de casamento. A trombeta é um anúncio de juízo para os perdidos. Mas eu quero lhe perguntar: você precisa ouvir um som de juízo quando você já se rendeu ao Senhor? Os sons das trombetas, os sons de juízo não são para os santos. Os santos estão rendidos ao Senhor em adoração. A Bíblia diz que nos últimos dias toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Agora, os nossos joelhos serão dobrados com o soar das trombetas? Não, os nossos joelhos já estão dobrados, meu irmão. Eu não sei você, mas os meus joelhos estão dobrados desde o dia que eu me rendi ao Senhor. A minha boca confessa que Cristo é o Senhor desde o dia que eu me rendi a Ele. As trombetas não irão pregar a nós, porque nós nos rendemos à bondade de Deus, nós nos rendemos à graça de Deus, nós nos rendemos ao amor de Deus, e os nossos joelhos já estarão dobrados. Então há dois sons: o som das trombetas anunciando o velório, e o som da igreja cantando o som do casamento. E é esse som que a igreja precisa emitir. O som que diz que Jesus está voltando, emitido pela igreja, é um som de celebração, de expectativa. Em todas as vezes que a trombeta soa,
São os anjos que estão tocando as trombetas, é o céu que está dizendo algo. No livro de Apocalipse, todas as vezes que nós vemos a igreja abrindo a boca, ela está cantando. Ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradava: Aleluia! Porquanto nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Olha isso aqui: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora do quê? Das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. O que a noiva vai estar cantando, gente? A noiva vai estar cantando, o Cordeiro vai entrar. Aleluia, o casamento vai começar. Apocalipse no capítulo 22, verso 17, fala de um som que o Espírito está tirando da igreja, está emitindo através da igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Por que nós estamos alegres? Por que nós estamos celebrando? Porque Jesus está vindo, porque Jesus está chegando. As nossas canções às vezes cantam mais, e as nossas pregações falam mais acerca do juízo que virá para os ímpios, do que a beleza da chegada do noivo. Nós precisamos cantar mais acerca daquilo que cremos. Nós precisamos cantar mais o som que a igreja emite nos últimos dias, que é um som de expectativa. Eu vou falar daqui a pouco sobre como isso é uma estratégia até evangelística. Porque no mundo de caos como o que nós estamos vivendo, no mundo sistema caído desse mundo, não o nosso mundo, quando as pessoas veem a igreja cantando, a igreja celebrando, eles vão perguntar: de que mundo vocês são? Da onde vocês são? Por que vocês estão alegres? Por que vocês estão celebrando? Porque o noivo vem. Porque nós temos uma informação que vocês não têm. Nós estamos alegres porque a nova Jerusalém está descendo. Quando eu fui a Israel, eu aprendi que a expressão correta para Jerusalém é Yerushalayim. Aí tem um i no final, Jerusalayim. E lá o mestre judeu que estava nos guiando, nos ensinando, ele disse que esse i no final, Yerushalayim, é porque os judeus acreditam que há duas Jerusalém. Nós também. Que há duas Jerusalém. A Jerusalém da terra, que é aquela lá, que inclusive carece das nossas orações nesses dias, o motivo você sabe do qual, né? A Jerusalém natural e a Jerusalém espiritual. Eles falam de Yerushalayim porque eles se referem a duas Jerusalém, uma na terra e uma no céu. E eles acreditam que a da terra é sombra da do céu, e que um dia a do céu vai descer, e nós também acreditamos nisso. A Bíblia fala de novos céus e nova terra, que a nova Jerusalém vai descer. Eles acreditam que ela vai descer e vai se estacionar naquele lugar. Nós estamos cantando porque cada dia que passa, a nova Jerusalém está mais perto da terra. Cada dia que passa, os quilômetros de distância vão diminuindo. E o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Então, quanto mais próximo a nova Jerusalém está, quanto mais ela desce, mais nós temos que viver paz, justiça e alegria. Como que o som dos últimos dias pode ser menos festivo, menos alegre, menos vibrante que o som que Davi e os hebreus emitiram quando a arca do Senhor voltava para Jerusalém? Eu não sei se você sabe, mas quando
Davi trouxe a arca da presença, a arca que era uma expressão, uma porção da manifestação da glória de Deus. Nós estamos falando aqui da própria vinda do Senhor, é um nível muito maior. Quando a arca veio entrando em Jerusalém, Davi, ele dançou de maneira extravagante. Davi dançou de uma maneira tão intensa que as suas vestes foram se soltando. E ele ficou quase que nu, talvez ali com uma bermudinha, sem camisa. E isso para um rei é algo extremamente escandaloso. Que som é esse que é capaz de despir um rei da sua realeza? Que é capaz de colocar um rei numa condição de total exposição, de total liberdade? Davi dançava tanto que a sua esposa ficou escandalizada com a expressão de adoração de Davi. E o salmo que foi escrito, os estudiosos acreditam que o Salmo 24, ele foi escrito, foi na verdade cantado pela primeira vez, quando Davi estava entrando com a arca em Jerusalém. Salmo 24 que diz: levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso, que nunca perdeu uma batalha. Davi cantou naquele dia, com a entrada da arca, mas aquilo era só uma fração de algo que nós vamos um dia ver plenamente. Davi estava cantando o que estava vivendo, mas também profetizando acerca daquilo que haveria de acontecer. E eu quero te fazer uma pergunta: se quando ele cantou, expressando apenas uma porção, o som já fazia aquele homem dançar, e eu vou dizer aqui uma expressão que eu acho que denota bem como pelo menos a sua esposa o viu, feito louco. Se esse som fez ele celebrar feito louco, fez ele se despir de toda a realeza, nesse nível máximo de liberdade, eu não estou me importando com o título. Esse é o som dos últimos dias, que vai fazer com que a igreja dance junto, que as pessoas vão se despir dos seus títulos, elas vão se despir dos seus talentos, dos seus cargos, e elas só vão querer dançar. O diácono dançando junto com o apóstolo, amém? O irmão da portaria dançando junto com o irmão que prega, e todos eles só se importam uma coisa: expressar a sua alegria pela chegada do noivo. Se Davi, quando cantou apenas essa pequena expressão, gente, já ficou feito louco, como pode o som dos últimos dias ser menor? Como pode o som dos últimos dias deixar a desejar? A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor levantará o tabernáculo caído de Davi. Olha como Davi adora. É assim que a igreja vai adorar nos últimos dias, meu irmão. Nessa liberdade, nessa entrega, nessa alegria. Porque além da própria presença de Deus está em nós, não numa arca de ouro e madeira, mas está em nós. Davi dançou daquele jeito porque a glória estava entrando na cidade numa caixa de ouro, não nele. Um dia a Natália pregando, ela falando sobre Davi, ela disse algo que me marcou muito. Ela disse: se Davi dançou desse jeito porque a glória estava fora, imagina se ele tivesse experimentado a glória dentro como nós experimentamos. Como é que seriam as canções dele, meu irmão? Como é que seria a expressão de adoração de Davi? Então nós já temos motivo de sobra para poder entregarmos algo maior. Mas nós estamos falando ainda, não é do Espírito em nós, mas é da volta do Senhor, meu irmão. É Ele entrando pelos portões da nossa nação, pelos portões da nossa cidade, pelos portões da terra. É Ele entrando na nova Jerusalém natural, se assentando no trono e reinando. Eu
Eu quero compartilhar com você duas verdades. A primeira é: as lágrimas iniciam um avivamento, mas é a alegria quem o coroa. As lágrimas iniciam um avivamento, mas é a alegria que o coroa. É fato que quando há um mover de avivamento, a primeira manifestação da glória de Deus vai ser levar as pessoas ao arrependimento. E lágrimas aqui, eu até coloquei, lágrimas iniciam entre duas aspas, porque nós sabemos que nem sempre lágrimas são arrependimento. As pessoas podem chorar e não estarem se arrependendo, como eu já vi várias vezes, e pessoas não expressarem nenhuma lágrima e se arrependerem e mudarem as suas vidas para sempre, porque arrependimento primariamente é metanoia, mudança de mente. Há uma idolatria da parte da igreja em expressões emocionais. Se não chorou, Deus não moveu. Isso é uma grande mentira, porque eu já cansei de ver gente chorar, e inclusive chorar todo domingo, pela mesma coisa, pelo mesmo pecado, e não mudar. Arrependimento é mudança de mente, e essa mudança de mente pode arrancar de nós lágrimas ou não. Isso vai de cada um. Se arrancou lágrimas e mudou, ótimo. Se não arrancou e houve mudança, ótimo. Então, eu acredito que quando a glória de Deus vem, a gente vê isso na história dos avivamentos, há moveres em massa de arrependimento e as pessoas choram. Glória a Deus por isso. Mas isso é no máximo o início. E deveria ser o início. Eu sei que eu estou tocando aqui em tendões muito finos. Estou mexendo aqui, fazendo uma cirurgia e mexendo com tendões muito fininhos, que eu quero tomar muito cuidado para não rompê-los. Quero ser muito zeloso naquilo que eu estou falando. Mas eu preciso te dizer que, do mesmo jeito que eu não acredito em avivamentos que não passem por arrependimento, eu tenho muita dificuldade em acreditar em um mover de avivamento aonde as pessoas nunca se alegram, aonde todo mover gira em torno de expressão emocional, de choro e pranto para sempre. Meu Deus, as pessoas não se convertem nunca. Eu quero dar um exemplo falando de mim mesmo. Eu já achei muito necessário, no começo da minha caminhada pregando, já achei muito necessário pregar e com todo esforço levar as pessoas num lugar de choro. Era a pregação inteira tentando despertar um mover do que eu chamava de quebrantamento, que eu vou falar semana que vem. Porque a gente acha que quebrantamento é estar chorando, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode estar quebrantado chorando e você pode estar quebrantado sorrindo. Mas eu pensava que o mover do Espírito, ele produziria sempre um mover de pranto, de choro. E eu passava a mensagem praticamente inteira esmurrando as pessoas, dizendo o quão pecadoras elas eram. Converte, miserável. Eu estava pregando para crente. Se não tivesse, tudo bem. Pregando uma conferência para crente o tempo todo. Vocês são isso, vocês são aquilo. Vocês não têm vergonha disso, vocês não têm vergonha daquilo. E é óbvio que no final todo mundo estava chorando. E aí eu falava: nossa, hoje o culto foi muito avivado. Nossa, que avivamento, meu Deus. Olha esse povo tudo chorando aos pés de Jesus. É claro, você passou 1 hora esfregando na cara deles aquilo que a Bíblia diz que Deus já esqueceu, que são os pecados que eles se arrependeram. Passava 1 hora
alimentando a consciência de pecado das pessoas, ao invés de aumentar a consciência delas de justiça. Hoje eu amo ver as pessoas chorando, irmãos, mas não pela minha força, pelo Espírito. É muito bom, eu ainda gosto ainda, inclusive eu. Quantas vezes no meio da adoração eu estou chorando e nem sei porquê, aí que é bom. Quando eu olho tem gente sorrindo, tem gente chorando, no meio do mover de Deus. E nem sempre é mais, não é mais uma regra que as pessoas estejam chorando porque estão se lembrando do pecado que cometeram um ano atrás. Estão chorando porque se sentem um lixo. Não, às vezes elas estão chorando justamente pelo contrário, de gratidão pela tão grande salvação que Deus trouxe para elas. Elas choram quando se lembram dos seus pecados, não porque se lembram do pecado em si, mas porque se lembram de tão grande salvação. A Bíblia diz que aquele que muito foi perdoado, muito ama. Agora nós choramos quando olhamos para o nosso pecado perdoado. Não, eu sou um lixo, passa uma semana depois, um mês depois, continua lamentando, eu sou um lixo, eu sou nada, e acha que isso vai atrair a glória de Deus, ou que isso é uma expressão da glória de Deus. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, afastar-se dos seus maus caminhos, partir do versículo. Partir diz que é necessário o povo se humilhar, orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos. Mas graças a Deus pela parte B do verso: dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. Meu Deus, parece que alguns pregadores nunca chegam na parte B do versículo. Nunca chegam, ou algumas pessoas parecem que nunca chegam na parte B do versículo. A parte B diz que o fruto da conversão, que eu acho que você já viveu ela o dia que você se rendeu a Cristo. Irmão, estou falando para cristãos aqui agora. Esse verso aqui, ele se cumpriu o dia que você se converteu, o dia que você se rendeu a Jesus. E aí diz que depois que você faz isso, eu vou atualizar esse verso aqui para você. A Bíblia diz que aquele que confessar a Cristo como seu Salvador, aquele que crê no coração e confessar na sua boca que Cristo é o Senhor, será salvo. A atualização desse texto é isso. E se você é salvo, agora você vive salvação. Salvação é sozo, salvação é plenitude de vida, salvação é cura. A parte B do verso diz: se vocês fizerem isso, eu curarei a sua terra. Parece que não entra nunca na parte de curar a terra. Talvez porque sempre a ênfase é: vocês precisam se converter, gente. Vocês precisam se converter, gente. Como assim? Nós estamos pregando para cristãos. Eu quero dizer aqui, irmão, eu acredito que vocês se converteram. Não é possível. Pelo menos a massa desse lugar. Tem gente que precisa ainda se render a Cristo, certamente. Mas eu estou falando da igreja, eu estou falando da noiva de Cristo. Nós precisamos começar a cantar o sará da terra, irmãos. Se nós experimentamos a parte A, nós temos que falar agora da parte B. Nós precisamos cantar redenção, nós precisamos cantar justiça, nós precisamos cantar que Ele sarou a nossa terra. Provérbios 17:22. Deveríamos, irmãos, ensinar os crentes a desfrutar da herança, ao invés de fazermos força para que eles se lembrem de seus pecados, que Deus já os perdoou e decidiu esquecer. É óbvio, irmão, tudo aqui a gente tem que fazer uma pausa para tomar cuidado com más interpretações. Eu estou falando de pecados que foram confessados e perdoados. Eu acho que eu estou sendo bem claro aqui.
pecados que foram confessados e perdoados. Eu vou ler de novo e eu queria que você entendesse a partir disso. Devemos ensinar os crentes a desfrutar da herança, ao invés de fazermos força para que eles se lembrem dos seus pecados, que Deus mesmo já decidiu esquecer. Se eu estou dizendo que é aqueles que Deus já decidiu esquecer, quais são os pecados que Deus lança no mar do esquecimento? Os pecados que nós nos arrependemos. Provérbios 17:22. O coração bem disposto é remédio de grande eficácia. Eu gosto da tradução que diz o coração alegre. Eu acho, quem tem essa tradução aí? Levanta a mão. A maioria de vocês. Então vou usar ela. O coração alegre é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo e todo o seu vigor. A tristeza, irmão, ela tem o seu lugar. Eu até preguei uma série inteira aqui de mensagem, onde nós falamos do lugar da tristeza no mover de Deus. O sofrimento que produz em nós um peso de glória. A tristeza que é para o arrependimento. A tristeza tem o seu lugar, mas nós não podemos colocar ela como algo que é mais alto do que a alegria. Como se a tristeza fosse selo de avivamento e a alegria não. Se tivermos que escolher um selo de avivamento, eu desafio você a escolher a partir daquilo que a palavra de Deus diz, não sobre o que você acha ou que você aprendeu com alguém. Tristeza tem o seu lugar, já pregamos sobre isso aqui. Mas a Bíblia não diz que o reino de Deus é paz, justiça e lágrimas. Diz que é paz, justiça e alegria. A tristeza tem o seu lugar, mas quando nós vamos ler o fruto do Espírito, não diz que o fruto, que a expressão do Espírito é lágrimas e tristeza. Diz que a expressão do Espírito é a alegria. Então, um selo de um avivamento maduro, o selo da manifestação da glória de Deus. Eu não sei você, mas eu acredito que avivamento é a manifestação do reino. Então, o selo de avivamento tem choro no avivamento? Claro que tem. Como eu disse, a gente chora, às vezes não sabe nem por quê. Mas o selo de avivamento, meu irmão, é alegria. É celebração. Por quê? Por que nós estamos alegres? Porque Ele está no nosso meio. Nós podemos chorar pela conversão da nossa família, pelos muros caídos da cidade. Agora você precisa saber que o seu choro por si só, ele não vai mudar o mundo se você não se levantar e fazer alguma coisa. Nós nos movemos em íntima compaixão e vemos o caos e se entristecemos, como ensinei na série de mensagens sobre tristeza. Mas nós precisamos nos erguer, olhar para o mundo e dar um sorriso e dizer: eu tenho uma boa notícia. Nós precisamos nos erguer, depois de orar, e dizer assim: eu tenho uma boa notícia, é por isso que eu estou alegre. Se você chora porque o mundo está no caos, e nos últimos 15 dias eu acho que a gente teve muitos motivos para chorar por causa do pecado do mundo, coisas horríveis acontecendo. Você pode e deve chorar ao ver os muros da cidade caídos, chorar pela conversão da sua família, chorar por ver o dano que o pecado está trazendo no mundo, mas você precisa se levantar e se mover com a identidade que você tem em Cristo, através do Espírito que você possui, que é o Espírito de alegria. Porque se você chora pelos perdidos, mas quando você se levanta uma pessoa amargurada, ninguém vai ouvir a sua mensagem. Se quando você se levanta uma pessoa triste, ninguém vai ouvir a sua mensagem, irmão. Mateus 24, vamos ler.
como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias em que antecede ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando, se oferecendo em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E aí, quando eu leio isso, talvez você diga: aí, pastor, agora você arrumou um problema, você não devia ter lido esse texto. É disso que eu estou falando. Olha só, as pessoas, elas estavam dando em casamento, elas estavam em festa. Esse é o clima que o mundo vai estar, e a igreja não pode estar assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse texto não está tentando lhe dizer ou pregar para você que você não pode estar em festa nos últimos dias. Esse não é o objetivo do texto. O objetivo do texto é dizer que as pessoas estavam distraídas. Porque se nós não podemos estar em festa porque o mundo nos dias de Noé estava em festa, então quer dizer que você solteiro não se case. Vamos levar o texto ao pé da letra, então vamos levar. Você solteiro, como nós estamos nos dias que antecedem a volta de Jesus, não se case, não se dê em casamento, porque esse é o problema. Não, esse não é o problema. O problema aqui é a distração. Nós estamos em festa não porque estamos distraídos com as coisas dessa vida, é totalmente o contrário. A nossa festa é porque nós sabemos o que virá. Nós estamos em festa porque estamos atentos, porque estamos em expectativa pela volta do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: Noé não estava triste aqui nesse dia. Quem é você nesse texto? Essa acho que é a melhor pergunta. Quem é você? Porque se você vai interpretar que os últimos dias serão como nos dias de Noé, você precisa saber quem é você na história. Quem é você, irmão? Porque se você é o mundo, realmente você vai estar distraído, fazendo festa ou velório, qualquer coisa que seja, mas sem se atentar para as coisas que virão, porque o mundo naquele dia foi pego de surpresa. Agora, se você é Noé, eu quero te dizer uma coisa: Noé não foi pego de surpresa. Aquele dia não chegou como ladrão para Noé. Aquele dia havia sido avisado, assim como para nós foi avisado. Tanto o caos que se instalará no mundo, para nós foi avisado que haverá caos, mas também foi avisado que haverá uma arca para salvação. Se você é Noé no texto, eu não imagino Noé dentro da arca triste. Noé estava feliz. Noé estava celebrando, porque ele foi escolhido com a casa dele para ser restaurado, para ser salvo, melhor dizendo, para ser preservado. Como que pode você estar dentro da arca chorando mais triste do que aqueles que estão lá morrendo lá de fora? Eu tenho certeza que Noé não estava construindo a arca triste. Ele estava construindo feliz, e por isso virou chacota para muita gente. Você é Noé, meu irmão. Você é Noé. Você não é pego de surpresa, não. Como é que as trombetas podem ser para você se você já sabe o que vai acontecer, irmão? Quando a trombeta soar, para você ela já soou no dia que você leu a Bíblia e viu o que haveria de acontecer. Salmos 40, vamos ler rapidinho. Verso 3. E pôs nos lábios um novo cântico. E pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha isso aqui: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Celebrar no meio do caos é evangelístico, meu irmão. E não sou eu que estou dizendo, não, é esse salmo que você acabou de ler. Cantar um cântico novo ao Senhor é uma mensagem de salvação. Como eu disse, o mundo olha para a gente cantando e pergunta assim: de que mundo vocês são?
Aí você diz: agora eu vou contar para você então. Você não está vendo? Não, eu estou vendo, só que as leis que regem a minha vida são outras. Eu preciso te contar quais são. As pessoas estão com medo porque elas estão esperando a música do velório. Mas eu não faço parte da festa do velório. Eu faço parte da festa de casamento. E você pode fazer também. Segunda coisa que eu quero dizer para você: você precisa saber beber. Atos 2, verso 13. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo, estão bêbados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, acho que todo mundo conhece aqui, né? O derramamento do Espírito Santo. O que acontece? As pessoas ficam como que, ao ser cheias do Espírito Santo, como que embriagadas. E aí, as pessoas que não estavam envolvidas naquilo olham para eles e dizem: eles estão bêbados. Deixa eu te fazer uma pergunta: como que bêbado fica, gente? Como que bêbado fica? Na maioria das vezes, bêbado fica alegre. Bêbado fica, às vezes, tão alegre que insuportável, né? Mas você precisa saber beber, porque tem gente que bebe e fica triste. Talvez quando você era do mundo e tinha essa prática de beber, você era aquele tipo de pessoa que os amigos não queriam que você bebesse, porque você ficava um nojo, chato. Quem aqui já teve algum amigo assim? Ou já foi essa pessoa? Bebia, estragava a festa, hein? Já viu gente assim? Festa de casamento lá, e aí bebe, de repente começa a tristeza, chorando: tô triste, minha filha casou, minha filha casou. Era pra estar feliz, aí tá triste, aí começa a contar um monte de notícia ruim. Eu tô lembrando aqui que aconteceu lá atrás, eu não sei o que lá. E chora, e lembra do que fez. Abraça: fulano, você me perdoa? Você perdoa pelo que eu fiz com você 2 anos atrás? Você lembra que você estava na cozinha e eu falei aquilo contigo? Me perdoa porque eu fiz isso. E aí chora, a pessoa fica um nojo. Esse tipo de pessoa geralmente vai ser instruída pelos amigos: bebe não, irmão, porque você não sabe beber. Você não sabe beber. E nós precisamos aprender a beber, meu irmão, do Espírito. Pelo amor de Deus, bebe do Espírito, mas fica feliz, irmão. Bebe do Espírito, mas bota um sorriso no rosto. Sim, de vez em quando, né? A gente se desaba de chorar. Mas eu não sei você, mas eu acho que você já experimentou isso. Alguém pergunta: nossa, você estava chorando o culto inteiro, você estava triste? Aí você fala: pior que não. Então por que você estava chorando? Não sei lá. Tô vontade de chorar. Saudade do Senhor, saudade da glória de Deus, pode ser tanta coisa. De vez em quando a gente fica triste também, já falamos sobre isso aqui na igreja, e cabe ficar. Mas por favor, não seja desses que acha que toda vez que bebe do Espírito tem que se tornar alguém chorão, que só vê problema. Lembrando que o fruto do Espírito é alegria. A má interpretação desse texto aqui, do capítulo 2, do derramamento do Espírito Santo, é que gera, eu não vou dizer que é que gera, mas ela exemplifica bem, melhor dizendo, o desequilíbrio que há na nossa interpretação sobre avivamento. Quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, inclusive os discípulos, eles ficaram embriagados do Espírito, cheios do Espírito, e nós sabemos o que o Espírito Santo faz, o que ele é. Então certamente que eles estavam alegres ali, dançando feito bêbados. E de repente Pedro se levanta e começa a pregar uma dura mensagem. Uma mensagem de arrependimento. E talvez pela má interpretação,
do tempo que cada coisa aconteceu ali e a quem foi emitida cada parte da mensagem, há essa má interpretação sobre o avivamento. Porque Pedro, quando se levanta, ele prega uma dura mensagem, e aqui nasce a ideia de que, olha lá, no mover do Espírito Santo, Pedro estava dizendo: arrependei-vos, pecadores miseráveis. Sim, ele estava dizendo, mas a quem ele estava dizendo? Pedro, ele se levanta a partir da experiência que aqueles estavam tendo cheios do Espírito Santo. Os incrédulos estavam zombando daquela experiência. Pedro se levanta e a partir daquela experiência ele começa a pregar uma mensagem de arrependimento. Ele começa a dizer o que aqueles homens estão experimentando é o Espírito Santo, o cumprimento, diga comigo, cumprimento de uma promessa. Aqueles homens já estavam experimentando o cumprimento. Por quê? Porque eles já tinham se arrependido. E aí ele começa agora a pegar aquela experiência e pregar para os incrédulos. Pedro não está dirigindo àqueles que estão embriagados. Pedro está se dirigindo àqueles que estão zombando. A mensagem dura de Pedro não era para os crentes embriagados. A mensagem extremamente dura de Pedro era para os incrédulos. Você quer todo dia bater na igreja? Se você quer ter uma mensagem de arrependimento todo dia, eu sugiro que você vá para o Parque Alfred. Eu sugiro que você pare na beira de uma praça e pregue acerca das coisas que virão. Mas também não se esqueça, irmão, que o nosso maior exemplo de evangelista é Cristo. E até ele mesmo manifestava primariamente a bondade de Deus através de curas e milagres. E depois, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Por quê? Porque se manifestaram a vocês milagres, sinais e maravilhas e vocês não quiseram se converter. Mas primeiro foi dada a vocês a bondade de Deus. Nós pregamos aqui convites ao arrependimento nessa casa constantemente. Constantemente. Mas o foco quando nós pregamos aqui, paramos de falar de herança, paramos de falar dos lugares que vocês poderiam estar andando em Deus como santos. É por causa de alguns no nosso meio que insistem em não se converter e querem perverter a liberdade que temos, como diz o apóstolo Paulo. Por eles, de vez em quando, a gente volta e vamos lá, gente, se converte como esposo, se converte como esposa. Mas o meu papel como pastor aqui é primariamente, meu irmão, pastorear vocês para pastos verdejantes, levar vocês para águas tranquilas, levar vocês para um lugar onde vocês desfrutam da herança que vem através da justiça que é Cristo. Avivalistas ativam a igreja para viver sua herança e pregam aos incrédulos uma mensagem de arrependimento dura, se necessário. Para a gente concluir, quero fazer uma declaração final aqui. Eu acredito, irmãos, fielmente no mover de arrependimento. Não existe reino sem ele. Acredito fielmente que quando Deus está no nosso meio, às vezes choramos horas, às vezes sem nem saber o porquê, outras vezes com o seu poder ou com a sua bondade, ou choramos porque nos lembramos de onde ele nos tirou. Isaías 61, verso 2 e 3. Jesus, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 61, verso 2 e 3, que nós vamos ler agora, é o que Jesus diz, depois de ser cheio do Espírito Santo, ser levado ao Espírito ao deserto. Quando ele volta, ele entra na sinagoga, e ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim para.
Ele vai dizer o porquê o Espírito Santo estava sobre ele, qual era a obra que o Espírito Santo iria fazer através dele. É o cumprimento desse texto de Isaías, nós vamos ler ele agora. O Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor. O Espírito está sobre mim para duas coisas: anunciar o ano do jubileu. O ano aceitável é o ano do jubileu. O ano do jubileu era o dia da libertação. Era o dia que tocava uma trombeta em Israel para dizer que os escravos não podiam ser mais escravos, eles estavam livres. O dia aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Duas mensagens. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. O Espírito está sobre ele para duas mensagens: uma para os perdidos e uma para os santos. Anúncio de juízo para os perdidos, mas anúncio de ano aceitável para os santos. E para os santos ele está dizendo: aqueles que ouvem a minha mensagem, eu tirarei as suas vestes de luto e darei a eles vestes de louvor. Eu darei a eles uma coroa. Quando a igreja vai entrar nessa parte da mensagem, uma coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo. Júbilo é exaltação de alegria em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Jeremias 30:19. Em toda a terra se ouvirá, olha essa profecia aqui, meu irmão. Em toda a terra, por toda parte, se ouvirá brados de ação de graças e o som de alegre júbilo. E farei com que o meu povo cresça e multiplique-se, e que seu número de pessoas jamais diminua. Eu os honrarei e não serão desprezados. Esse é o cântico dos últimos dias. Em toda parte se ouvirá brados de ações de graça e o som de alegre júbilo. Eu farei com que o meu povo cresça e multiplique-se, que seu número, o número de pessoas jamais diminua. Eu os honrarei, eles não serão desprezados. Esse é o cântico dos últimos dias, meus irmãos. Nós precisamos cantar mais acerca daquilo que Deus fez do que aquilo que nós éramos. Eu creio que o tema dessa mensagem é uma mensagem profética, irmão. Vocês vão ver isso acontecendo. Em toda a terra se ouvirá um novo som, meu irmão. Um som de alegria por compreensão do amor de Deus. Uma resposta a tudo que temos recebido da bondade de Deus. Cristo já nasceu no teu coração. Você é um novo homem, você é uma nova mulher. Eu sei que às vezes, como disse João, que às vezes vocês pecam, eu peco, mas pecado não é mais a nossa natureza. A nossa condição de natureza não é uma natureza de pecado, a nossa natureza é de filhos de Deus. Às vezes o pecado esbarra em nós, mas ele não pode mais habitar em nós. Ele não pode mais pousar sobre nós. Nós estamos velozes demais, rápidos demais para que ele nos apanhe. Pelo menos aqueles que têm entendido a mensagem. A nossa natureza é filhos de Deus, meu irmão. E esses filhos possuem uma herança. E eu quero, em nome de Jesus, que entremos numa estação para desfrutar dessa herança. Essa semana nós vamos ter a semana do sobrenatural. Eu quero desafiar todos vocês. Eu sei que nem todos podem estar, mas aquele que pode fazer um esforço esteja aqui.
para a gente orar pelos doentes, para a gente poder ensinar vocês como curar os enfermos, para podermos ministrar dons espirituais na vida de vocês. Nós precisamos, como igreja, ser um exército de homens e mulheres conscientes da sua nova natureza, sacudindo a terra com o amor de Deus, com o poder de Deus. Irmãos, quero ressaltar a semana do sobrenatural. Venha, faça um esforço. Faça um esforço para estar aqui com a gente. E se você conhece alguém que precisa ser tocado por Deus, traga. Se você conhece alguém que precisa de cura física, emocional, traga também. Eu creio que será uma semana. Se tiver doentes aqui, haverá curas e milagres. Jesus, eu sei que já vai estar. Agora eu preciso saber se você vai trazer os necessitados, porque se nós queremos ver curas e milagres, tem que ter gente doente. Jesus não vai curar a gente sadia. Então, traga pessoas que precisam de curas milagrosas. Traga para estar com a gente aqui. Pessoas que estão com fome de Deus. Se você é alguém assim, venha também. Eu creio que vai ser um tempo de ativação muito poderoso a partir de terça-feira. Então, a gente vai ter terça, quarta, quinta e sexta para estarmos ouvindo das mesmas coisas, fé crescendo no nosso coração. Se você ama esse lugar aqui, nós vamos gerar esse lugar de adoração, porque um ambiente de céu na terra é um ambiente favorável para milagres. Vamos deixar aí na adoração os anjos à vontade no nosso meio, deixar esse lugar bem parecido com o céu, para que a gente veja as realidades do céu se manifestando. Vão ser dias muito poderosos. Gerem expectativa. Se não puder vir, tudo bem, mas esteja orando. Você não vai vir por algum motivo, esteja lá durante o seu dia, liberando palavras de bênção sobre os cultos. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida!